mais, o Ministério Público é reconhecido pelo cidadão como garantidor de seus direitos individuais e coletivos, o que requer também aí maior acesso e transparência da instituição. Qual a avaliação que a sociedade tem dessa atuação e qual é a repercussão pública? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e a atuação de seus associados e associadas. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar aqui com o promotor Frederico Tavares de Lana Machado, que, além de direito, tem também formação em comunicação social, com especialização no jornalismo. Ele atua na comarca de Pompéu, na região central de Minas, a 180 quilômetros da capital. Doutor Frederico, obrigado por nos atender. É um prazer recebê-lo aqui no Conexão. Olá, Orion. Prazer falar com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. Espero que a gente possa trazer uma boa conversa aqui para todos sobre direito, sobre jornalismo, sobre essa atuação ministerial. Com certeza. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Frederico, aproveitando a experiência que o senhor tem aí na comunicação, no jornalismo, né? O aumento da atuação do Ministério Público ampliou também sua exposição midiática. Na avaliação do senhor, o Ministério Público se comunica bem com a sociedade, divulga bem a sua atuação? Olha, Orion, essa é uma questão complexa. Ela passa por alguns pontos que precisam até mesmo conversar com a previsão do que diz a Constituição e as próprias leis que regem a atuação do Ministério Público. Eu acredito que o Ministério Público ele precisa, sim, aperfeiçoar suas formas de comunicação, não somente com todos os atores envolvidos em um processo ou na atuação ministerial, mas também com a própria sociedade. É sabido de todos que o Ministério Público exerce a função de fiscal do ordenamento jurídico, né? E como fiscal do ordenamento jurídico, nós temos que prestar contas. É algo que faz parte do nosso trabalho. Se nós estamos fiscalizando em nome da sociedade, trabalhamos em prol dela, também é necessário que nós mostremos o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Eu sei que é um tema difícil de ser abordado, porque a comunicação, ela, principalmente nos dias de hoje, ela é muito rápida. Os veículos como a internet, a própria televisão e o rádio, elas exigem um posicionamento imediato e até mesmo instantâneo por parte do membro do parquê e de todos os outros envolvidos. Eles ligam aqui na promotoria de justiça pedindo uma opinião sobre tal caso, ou até mesmo abordam a gente na porta do fórum. Aconteceu recentemente um júri que eu fiz aqui em Pompéu, pedindo uma entrevista antes do plenário, e eu acho que devemos sim nos comunicar, devemos sim conceder essas entrevistas, mas sempre dentro de uma estratégia processual também, sem adiantar posicionamentos ministeriais, mas dando sim uma versão do Ministério Público sobre os fatos. Todo mundo fala, o advogado de defesa fala, a vítima fala, o próprio réu às vezes dá uma entrevista, e fica faltando somente a versão do Ministério Público ali naquele caso. Então, acredito sim que devemos aperfeiçoar a forma com que lidamos com essa relação com a imprensa na nossa atuação. Ser porta-voz de si mesmo, né, de seu trabalho, né? O senhor acha que os promotores, as promotoras, têm consciência disso? Como é que eles se veem diante desse desafio, dessa relação com a sociedade por meio da comunicação? Olha, Orion, eu acredito que estamos, sim, melhorando bastante. Se eu disse na primeira pergunta que precisamos aperfeiçoar, eu já vejo um caminho que está sendo trilhado nesse sentido. Estou na instituição há 2 anos e os meus colegas que entraram comigo já estão sendo orientados nesse sentido. Tenho visto, né, a atuação deles dando entrevista, se posicionando nos próprios veículos de comunicação que a gente tem acesso aqui em Minas Gerais. Então, tem sido aperfeiçoada essa atuação, essa relação com a imprensa. Agora, eu acho que ainda tem muita gente que fica reticente, fica um pouco temeroso, né, de proceder dessa maneira. Falar diante de uma câmera não é fácil, existem várias pessoas que não se sentem à vontade com isso, mesmo trabalhando no Ministério Público, atuando, às vezes, diante de um plenário cheio, a pessoa tem uma desenvoltura para poder fazer a acusação e sustentar ali a tese do Ministério Público, mas quando liga a câmera,
essa pessoa se sente um pouco reticente ou prefere não conceder a entrevista. Eu acho que nesse sentido, existem diversos livros e diversos cursos, né, que podem auxiliar essas pessoas com o chamado Media Training, que é um treinamento para essas pessoas de como vão se posicionar e da forma como vão abordar determinados temas que são muito complexos, né? Aqui na atuação ministerial, como você bem disse no início do nosso programa, a gama da nossa atuação tem aumentado muito, o espectro de procedimentos nos quais o Ministério Público intervém tem aumentado muito, quase todas as leis que são lançadas atualmente, elas mencionam o Ministério Público como fiscal da lei. Então, muitas vezes o promotor pode até mesmo não se sentir tão à vontade para falar sobre aquele determinado tema, mas é necessário um estudo prévio, a gente não sabe de tudo, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas como nós estamos nos posicionando processualmente, cabe também ali uma revisão sobre aquele tema para poder trazer e deixar bem claro para a sociedade. Eu sempre sou a favor, até mesmo nas minhas peças jurídicas, todos os servidores com os quais eu trabalho, eu nunca exijo uma linguagem rebuscada, cheia de latim, nada. Eu sempre sou a favor, Orion, do Ministério Público escrever para que todas as pessoas consigam entender o que está escrito ali nas manifestações. Eu acho que o juridiquês só nos atrapalha e só nos afasta daqueles que nós estamos apresentando aqui na atuação ministerial. É um sintoma de transparência, né? A primeira comunicação vem da atuação, daquela sentença ou daquele parecer que o senhor colocou ali. Mas veja bem, é preciso entender, então, a comunicação como uma parceira, né? Um diálogo importante com a sociedade. Ainda que o momento seja crítico, de cobrança, é preciso fazer disso, transformar isso naquele ditado do limão com a limonada, né? De forma que você tenha a oportunidade de mostrar o que faz, por que faz e para quem que faz, né? Sim, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, nós temos aquela imagem, né? Eu mesmo, quando trabalhava como jornalista, era difícil escutar esses atores, né? Difícil escutar um juiz, difícil escutar um promotor de justiça, durante as reportagens que eu fazia. Então, eu sinto que se a imprensa está percebendo esse distanciamento, ela vai levar para a população esse próprio distanciamento também dessas instituições. Então, esse esforço ele é muito válido, porque nós não podemos deixar que ninguém fale em nosso nome. Os promotores de justiça que devem falar sobre atribuição, sobre atuação ministerial nos processos, porque se permitirmos que outros atores falem sobre a nossa atuação, com certeza haverá uma visão, às vezes, distorcida ou até mesmo incompleta do que estamos fazendo. Então, eu sinto isso também na própria academia. Eu vejo como existem poucos promotores de justiça atuando nas faculdades, dando aula, e, por outro lado, eu vejo diversos advogados e também poucos juízes. De uma forma ou de outra, nós estamos formando futuros profissionais que vão trabalhar nessa área. E é fundamental que essas cadeiras sejam ocupadas também por promotores de justiça, que eles possam produzir obras acadêmicas de relevância e também lecionar nas faculdades, para que esses alunos eles possam experimentar não somente aquela visão ali de um advogado ou de um juiz que está dando aula para ele, mas também de um promotor de justiça, que pode, às vezes, fazer um júri simulado lá na faculdade, ou trazer de uma forma abstrata, sem revelar, obviamente, os atores desse processo, mas como ele atuou em determinado caso. Eu acho que é muito válido essa aproximação, Orion. É muito importante, então, esse diálogo também do Ministério Público com o magistério, né? Porque um promotor de justiça, uma promotora na sala de aula pode levar aquela sua experiência agregando conhecimento prático com aquele teórico, né? Sim, eu me recordo, durante a faculdade, eu não tive aula com nenhum promotor de justiça. Se eu estiver fazendo alguma injustiça, depois que me recordem, mas não me lembro de ter tido aula com nenhum promotor de justiça. Por outro lado, tive brilhantes professores de outras áreas que me despertaram a paixão pelo direito ali, e seria muito importante que os promotores estivessem presentes. Eu sei que a rotina de trabalho é muito, muito pesada, geralmente a quantidade de processos e de procedimentos extrajudiciais impedem que o promotor
vá até a universidade, dá uma aula, mas hoje nós temos diversas ferramentas, temos ensino à distância, temos as próprias redes sociais que nos possibilitam de trazer dicas para aqueles que estão se preparando, seja durante a faculdade, seja para o concurso público, para que nós possamos ali também estar presentes nessa formação dos futuros profissionais do direito. É uma forma, como você diz, de se aproximar mais da sociedade, né? Por meio da academia, por meio da imprensa, né? Enfim, é como o senhor falou, se o advogado fala, se às vezes ali as partes também vão falar. Quer dizer, além da informação, existem os interesses, né? Se uma parte vai perder uma causa, ela vai criticar a instituição e a atuação dos outros atores, né? Então é importante que também o promotor e a promotora tenham essa oportunidade de diálogo para poder até prestar contas, né, desse trabalho que foi feito. Então, é muito importante esse diálogo. Até porque, doutor Frederico, nós estamos num mundo hoje de muita complexidade da informação, né? O senhor se lembra, quando trabalhava como jornalista, né? A gente tinha aquele trabalho árduo de ficar atrás das informações. Hoje, além das informações, nós temos aquele compromisso de desmontar as chamadas fake news, as informações falsas, né? Exatamente. Em várias comarcas em que eu atuei, várias pessoas questionavam, poxa, eu nunca vi o rosto do promotor de justiça que trabalha aqui, porque ele provavelmente estava afastado, né, dessa relação com a imprensa, e quando a gente coloca o nosso rosto, coloca a nossa palavra ali em uma entrevista, em algo que somos solicitados, uma nota à imprensa, por exemplo, o Ministério Público está personificado ali naquela pessoa. Você está escutando da boca da própria instituição aquilo que está sendo retratado ali naquele processo. Então, isso impede, claro que há algumas exceções, que pode haver uma edição ali maldosa do que se está falando, mas, de uma forma geral, eu acredito muito no trabalho da imprensa, que ela possui ali uma boa fé para poder retratar mesmo aquilo que está sendo exposto. E aí, eu, como jornalista que fui, a gente aprende no começo, lá, né, Orion, que toda história tem duas versões. E a gente deve sempre escutá-la para saber o que realmente aconteceu. Então, se o jornalista está escutando um lado, ele tem que escutar o promotor de justiça também, para que ele possa apresentar essa outra versão e da própria boca dele, sem que ninguém esteja dizendo nada em nosso nome. E que outras técnicas da comunicação, do jornalismo, o senhor utiliza no trabalho no dia a dia? Como é que isso contribui para o seu trabalho como promotor? Essa é uma pergunta interessante, porque são duas áreas que conversam muito, o direito e o jornalismo, são áreas das ciências humanas, e desde lá de trás, quando eu estava fazendo vestibular, com 18 anos, eu sempre fiquei muito na dúvida em qual das áreas eu atuaria, se fosse o direito ou se fosse a comunicação. Primeiro, exerci o trabalho como jornalista durante um período de quase 10 anos, passei por diversos veículos e acredito que essa experiência ela me ajuda em muitos aspectos. Agora, já respondendo a sua pergunta, inicialmente eu vejo o traço da oralidade, que é fundamental para o trabalho do promotor de justiça, seja no atendimento ao público, para poder explicar uma demanda ali para aquele cidadão que está presente ali na promotoria de justiça, trazendo para ele da forma mais simples possível, para que ele compreenda, seja no próprio plenário do Tribunal do Júri, onde nós temos 1h30 ou 2h30 para sustentar aquilo que o Ministério Público acredita que é o melhor para aquele determinado caso. Acredito que a possibilidade de trabalhar com os prazos, nós sabemos, né, Orion, como a rotina do jornalista ela é pesada em relação aos prazos, a chamada deadline, ela é implacável. No final do dia, a matéria tem que estar na página do jornal, porque senão alguma outra coisa vai tomar o espaço daquela matéria. E hoje ela aqui... ou não, né? Exatamente. Então, o direito ele é recheado de prazos. Quem está nos assistindo pode ver atrás de mim a quantidade de processos e como a gente tem que trabalhar com essa pressão diariamente e devemos entregar, claro que dentro do nosso possível. Geralmente pode haver algum atraso, mas nós temos as regras para priorizar quais são os processos que devem chegar à população com um retorno mais imediato. Então, essa pressão dos prazos, ela também ajuda bastante no que eu faço atualmente. Acredito que a própria linguagem,
o redigir das peças ficou muito mais simples depois de ter trabalhado como jornalista, porque, como já mencionei aqui, eu procuro escrever de uma forma muito simples. Eu brinco com quem trabalha comigo que o português ele já é uma língua difícil por si só. Se você perguntar para qualquer estrangeiro que está aprendendo o português, ele vai ter muito mais dificuldade de aprender o português do que a própria língua inglesa, que é disseminada por todos os lados. Então, a gente procura sempre escrever da forma mais simples para poder exatamente fazer com que todas as pessoas que estão tendo acesso às nossas peças sejam pessoas letradas, sejam pessoas mais humildes, sejam pessoas até mesmo com a dificuldade de comunicação, todo mundo tem que entender aquilo que está sendo escrito. Porque não adianta nada eu redigir um parecer, redigir um arquivamento de um inquérito, redigir uma denúncia, se a pessoa que está interessada ali não consegue entender. O processo geralmente é público. Essa pessoa pode acessar e pode ter acesso àquilo que está sendo produzido dentro do Ministério Público, salvo algumas exceções. Então, essa linguagem muito objetiva que o jornalismo nos ensina, sem adjetivações, sempre indo direto ao ponto, é algo que eu procuro reproduzir bastante aqui na própria promotoria de justiça. E outro fator que eu acho que isso engloba todos esses outros fatores é a própria experiência de vida, né, Orion? A gente, como jornalista, passa por diversas experiências, diversas reportagens às quais a gente é submetido, que a gente não tem o domínio. Eu lembro que eu já escrevi reportagens sobre tanque de guerra aqui em Sete Lagoas, já comecei a escrever um livro virtual sobre o processo de gravidez de uma mulher. São diversos temas que a gente não tem muita familiaridade, mas com o jornalismo você aprende a investigar sobre aquilo. Atualmente a informação ela está aí, como você mesmo mencionou, cabe a nós apenas saber onde pesquisar e como ter acesso às pessoas que sabem sobre aquele determinado tema. Por isso, essa filtragem ela é muito importante. Eu acho que isso o jornalismo me trouxe bastante aqui para a atuação no Ministério Público. Importante, então, como o senhor disse, identificar a fonte dessa informação e checar com uma outra fonte também, muito importante, né? Doutor Frederico, o senhor falou aqui da questão da experiência que o senhor teve aí, né? Todas as profissões têm seus ossos do ofício, seus bônus, seus ônus. Como é que foi essa mudança? É bem verdade que tanto o Ministério Público como o jornalismo têm assim, uma certa identidade, na medida em que são vocacionados aí para a democracia, para o Estado de Direito, a defesa do cidadão, enfim. Há convergência, mas há também situações bem distintas entre um e outro. Como é que foi que o senhor construiu essa opção, essa mudança de carreira? Orion, essa mudança de carreira, ela faz parte de algo que eu já imaginava desde lá, quando eu resolvi estudar jornalismo ali com os meus 18 anos. Eu imaginava, sim, que iria passar pelo jornalismo e experimentar de tudo um pouco dentro do jornalismo, mas essa duvidazinha sobre o direito, ela sempre permaneceu na minha cabeça. Eu tive ótimos amigos advogados, ainda atuam na área, e admirava bastante, né, essa questão do direito. Então, isso desde lá de trás ficava ali, às vezes adormecido, vamos dizer dessa forma. E eu pude, dentro do jornalismo, experimentar quase todas as mídias existentes. Trabalhei com televisão, com rádio, com mídia impressa e também com portais de internet. Trabalhei em Belo Horizonte, trabalhei em São Paulo, em que o mercado jornalístico é um mercado, talvez o principal mercado do Brasil, né, dentro do jornalismo. Então, eu pude experimentar, dentro desses veículos de comunicação também, diversas áreas, desde o setor de cidades, até mesmo atuação dentro do jornalismo esportivo, que é aquela na qual eu atuei por mais tempo. Então, eu acredito que o meu ciclo ali dentro do jornalismo, ele meio que se encerrou. Eu já estava satisfeito ali com aquilo que que eu já tinha trilhado dentro da profissão, uma profissão linda, e que às vezes eu sinto até um pouco falta de escrever alguns artigos, de ter uma liberdade, porque a minha redação atualmente ela é muito voltada para a área jurídica e processual. E dentro do jornalismo, como eu já mencionei, a gente tem a possibilidade de escrever sobre diversos temas. Mas voltando especificamente para a sua resposta, eu estava trabalhando em São Paulo, à época, trabalhava na Editora Abril, no jornal Placar, e eu já tinha passado por vários e vários veículos de comunicação,
e isso me deixava um pouco inquieto, porque você não conseguia dar uma continuidade no seu trabalho. Eu começava a trabalhar num veículo, e aí, por um motivo, por outro, esse veículo ele encerrava as atividades, ele fazia aquela demissão em massa. Então, isso me incomodava, porque a gente não conseguia fazer planos, às vezes, a longo prazo, e às vezes também eu me sentia que no meio de um projeto eu era obrigado a interrompê-lo, porque por razões que pertencem ao próprio mercado jornalístico. E aconteceu também nessa época em que eu resolvi fazer essa mudança, até hoje, eu acredito estamos passando ali por uma grande revolução no mercado jornalístico e na produção de informação. Hoje, as redes sociais possibilitam que diversas pessoas produzam conteúdo e os próprios grandes veículos nos quais eu passei estavam tendo dificuldade de entender isso e de se adaptar a esses novos tempos. Então, eu tive essa experiência lá em São Paulo, em que houve um encerramento do jornal onde eu trabalhava, e aí eu resolvi voltar a Belo Horizonte já com essa ideia em mente de cursar o direito, para poder completar aquilo que eu já imaginava desde lá os meus 18 anos, quando a gente faz vestibular, que é uma época em que dificilmente uma pessoa ali com 18 anos ela tem aquela maturidade para escolher qual que é o curso que ela vai trilhar. Então eu tinha essa ideia de fazer os dois cursos na minha vida, fui muito feliz com o jornalismo e agora já estou com 2 anos aqui de Ministério Público. E curioso porque desde a faculdade eu sempre quis o Ministério Público. Cheguei até mesmo a fazer provas de outros cargos, em concurso, até mesmo para acumular bagagem, mas o Ministério Público sempre foi um foco, até mesmo pela identidade de valores da instituição, com valores com os quais eu carrego, e graças a Deus eu consegui lograr êxito nesse concurso, poder trabalhar no meu estado e servir a própria sociedade mineira, que é um grande prazer todos os dias em que eu acordo. Muito bem, mas eu posso atualizar o senhor que a instabilidade do mercado nosso continue agravada ainda por conta dessas novidades tecnológicas aí, né? Novos meios de comunicação. Agora, aproveitando, doutor Frederico, essa aula, essa oportunidade de media training que o senhor está nos dando aqui, a exigência de transparência é muito forte hoje, o que impõe maior disponibilidade de informações sobre o funcionamento da instituição. Como é que vai lidar aí, por exemplo, com repercussões, às vezes, negativas? Chegamos até às crises. Como é que devemos atuar com isso? Olha, Orion, eu sou do posicionamento em que nós devemos falar, seja na época boa quanto na época ruim. Botar a cara para poder falar somente quando existe uma atuação de louvor do Ministério Público, ou até mesmo uma causa ganha, um plenário de júri ganho, é muito fácil. Eu acho que essa prestação de contas ela deve acontecer em todos os casos. Lá em Patinga, quando eu trabalhei por lá, existia um repórter de um veículo de comunicação local que ele sempre me entrevistava. Tendo ganhado, tendo perdido o júri, eu sempre concedia a minha entrevista, claro, com o maior respeito à decisão do Conselho de Sentença, que são cidadãos ali que tomaram uma decisão. E o direito, o charme do direito, eu acho que é esse, ninguém é obrigado a concordar. Nós temos que argumentar e mostrar que a nossa tese, que a nossa versão dos fatos, ela merece ser acolhida. Então, eu sempre procurei falar, seja para gerenciar uma crise, seja para poder falar de uma causa que foi benéfica ao próprio Ministério Público. Como fazer isso? Nós temos dentro do Ministério Público um setor de comunicação que pode nos auxiliar nesse tipo de situação. Eu acho que temos que saber também com quem estamos lidando, sabe, Orion? Principalmente no interior do estado, às vezes pode haver algum jornalista ali mal intencionado que queira tirar algum proveito, né, da atuação ministerial, ou queira até mesmo colocar uma versão que está incompleta dos fatos. Então, é muito bom saber esse veículo com o qual nós estamos lidando, se ele possui credibilidade, se ele possui jornalistas ali que realmente estão querendo levar aquilo que aconteceu para toda a sociedade. E também muita calma. Eu acho que essa é talvez a principal dica, porque no meio da crise nós tendemos a tomar decisões precipitadas e não pensar. E tudo que é falado, tudo que é posicionado, às vezes, ali em uma situação
de crise, em que a gente está um pouco revoltado com o que aconteceu, nós devemos pensar duas vezes, porque existe aquele ditado, né? A palavra dita é igual a flecha atirada, ela não volta. Então, muita calma para a gente poder se posicionar e entender a ajuda da assessoria de comunicação do Ministério Público. Eu já recorri a eles em algumas ocasiões e me foram muito solícitos. Eu acho que temos aí instrumentos para poder, sim, nos posicionar, mas de uma forma correta, seja na fase boa ou até mesmo em uma crise. Até porque estamos, às vezes, diante de contextos, disputas políticas, como vai acontecer neste ano a eleição municipal, né? Agora, fazer dessa crise uma oportunidade de diálogo, esclarecimentos, como o senhor disse, porque a comunicação é preciso divulgar as práticas, a não ser que a pessoa esteja mal intencionada, mas se fez o trabalho corretamente, defendendo o direito, defendendo a lei, não tem por que se desviar da explicação, do comentário. Agora, é a oportunidade também de captar aí os anseios do cidadão e de promover mais conhecimento sobre o funcionamento da instituição. Então, a comunicação ajuda nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, escutar o que aconteceu ali da boca do promotor de justiça, que muitas vezes as pessoas não conhecem, e ele podendo dar essa versão dos fatos, eu só vejo o lado positivo disso. Claro que, como eu já mencionei aqui também, existem estratégias processuais. Várias vezes não se adianta o que o Ministério Público vai fazer, até mesmo para possibilitar que se logre êxito ali naquilo que está se pretendendo. Várias vezes é melhor deixar para o processo essa manifestação, mas que isso seja falado de uma forma muito educada e muito gentil com aquela pessoa que está nos entrevistando ou que está ali procurando uma informação por parte do Ministério Público, para que ela possa dizer exatamente isso. Olha, o Ministério Público preferiu se manifestar apenas nos autos, até mesmo por uma questão de estratégia processual, não simplesmente dizendo que não vai dar entrevista, não é mesmo? Sim. E qual que é a importância da linguagem jurídica, desde ali o parecer, na atuação no tribunal de júri, na audiência e também diante da imprensa? Qual que é a importância dessa linguagem estar mais próxima do cidadão? Olha, Orion, eu acredito que várias pessoas que às vezes estão escrevendo, seja dentro do jornalismo, ou seja dentro do próprio direito, elas se esquecem que você está escrevendo para que uma pessoa possa ler. Eu acho que esse é o princípio básico que nós temos que ter em mente quando a gente está redigindo, seja uma matéria jornalística, seja uma manifestação como promotor de justiça. E vamos dizer que na grande maioria das vezes, nós não estamos escrevendo somente para o juiz, nós estamos, porque o juiz é aquela pessoa que vai, às vezes, homologar um acordo feito no âmbito do Ministério Público ou até mesmo dar uma sentença ali sobre aquele caso. A população vai, às vezes, querer saber o que está redigido na sua peça processual, e se ela não entender aquilo que você está escrevendo, eu não acredito que nós estamos servindo da melhor forma possível, porque somos sujeitos de linguagem, o ser humano, ele convive entre si, vive em sociedade e, para isso, precisa se comunicar, seja pela forma oral, seja pela forma escrita. E a forma escrita é, na grande maioria das vezes, a maneira que nós temos para manifestar aquilo que nós queremos aqui dentro do Ministério Público. Nem sempre é possível, como ali no plenário do júri, em que a oralidade se faz presente, em que o poder de persuasão ali diante dos jurados se faz ali materializado ali de uma forma muito explícita. Ali nós usamos a palavra para poder convencer diretamente. Só que, na grande maioria das vezes, nós precisamos escrever, vamos ter pessoas ali, interlocutores, que não estão presentes no momento em que a gente está redigindo aquele material, mas que elas vão ler. Eu sempre procuro cobrar dos servidores com os quais eu trabalho que eles fundamentem sempre todos os pareceres, para não parecer que aquilo é só uma opinião do promotor de justiça. Nós temos independência funcional para poder nos posicionar, para poder nos manifestar da forma como bem entendemos diante daquela situação jurídica e diante do que a própria lei estabelece. Só que quando fazemos isso de uma forma clara, objetiva e bem fundamentada, seja com uma doutrina, seja com uma jurisprudência, eu acredito que todos que têm acesso àquela manifestação podem compreender. Então, essa linguagem objetiva, eu acho que deveria ser lecionada dentro das faculdades de direito. Agora, a linguagem que expressa o direito, ela deve acompanhar naturalmente o atual estágio de evolução da sociedade, né? Agora, como evitar o rebuscamento exagerado sem perder a qualidade
e a especificidade técnica? Essa é uma pergunta complicada, especialmente diante de uma sociedade brasileira com alto índice de analfabetismo e com pessoas que várias vezes conseguem juntar as sílabas, mas não conseguem compreender aquilo que está sendo feito. Mas eu sempre acho que é possível chegar a um meio termo, sabe, Orion? A linguagem, ela nos possibilita sempre fazer com que a pessoa que está lendo aquilo ali possa compreender. Eu acho que, como eu disse, se pudermos utilizar uma expressão em português ao invés de uma expressão em latim, se pudermos utilizar um verbo que é de conhecimento geral ao invés de um verbo que somente quem é da área jurídica pode entender, se pudermos utilizar uma linguagem direta, sem adjetivações, para simplesmente contar a história. O que, por exemplo, é uma denúncia penal? E nós estamos contando um caso ali de alguém que cometeu um delito. É muito parecido com o que fazia-se, com o que eu fazia dentro do jornalismo. Estamos contando aquela história. E quanto mais claros, objetivos formos para contar aquela história, a própria denúncia penal, ela é lida para o réu durante a audiência de instrução e julgamento. Então, de que adianta eu escrever uma denúncia penal rebuscada, cheia de termos que ninguém vai entender, se o próprio réu, a pessoa ali que tem mais interesse naquilo, não vai compreender o que está sendo lido para ele. Então, quanto mais simples pudermos escrever, acredito eu que a comunicação terá mais êxito. E o que o senhor pode dizer, doutor Frederico, sobre a questão da autoridade, ou da crise de autoridade, ou falta de autoridade? Muitos se ressentem, reclamam falta de respeito, né? Muitas críticas, hoje tem essas redes sociais, enfim. De onde que vem essa autoridade? Como que ela pode ser mantida e exercida? Veja bem, Orion, essa é uma questão também que eu acho que nós temos que entender aquilo que nós estamos fazendo para a sociedade. Somos servidores públicos, e isso é o princípio básico ali de quem resolve atuar na carreira pública, na minha opinião. Eu acho que pode haver divergências, mas somos servidores públicos. Então, temos que ter muita paciência para atender a população, temos que ter muito jogo de cintura para lidar com situações, às vezes inesperadas, que exigem do promotor de justiça ali uma postura muito concentrada e postura muito firme para mostrar que a instituição está presente, mas que também ela passa por algumas situações que nós não esperamos. É muito normal. E o próprio tribunal do júri, isso acontece com muita frequência. Os advogados fazem uma parte, trazem ali alguma coisa que você não está imaginando e nós temos que nos virar diante daquilo. Essa crise de autoridade, eu vou te ser muito sincero, Orion, eu acho que a autoridade, ela passa simplesmente pelo cargo de promotor de justiça, que deve ser respeitado, como o cargo de oficial de justiça, como o cargo de analista, como o cargo de estagiário, como todos os outros cargos de quem está servindo ao público. Nós temos que entender que várias vezes essas pessoas chegam à promotoria de justiça com problemas muito sérios, muito graves, que estão afetando a vida delas ali de uma forma muito pesada. Então, é difícil cobrar dessas pessoas que os ânimos não estejam ali exaltados. Então, várias vezes, chegam aqui na minha promotoria de justiça, a gente tenta acalmar, tenta oferecer um copo de água, tomar um café, para que a gente possa explicar o que está acontecendo, porque elas estão passando por uma crise. Então, se eu entrar em uma de que eu não posso explicar o que está acontecendo, ou me colocar em uma posição de simples autoridade, de não querer escutar essa pessoa, eu acho que nós vamos estar nos afastando do que diz a própria Constituição a respeito de sermos fiscais da ordem jurídica e trabalharmos na busca dos interesses difusos e coletivos, sempre entendendo que estamos aqui para servir. Isso que o senhor falou é interessante, doutor Frederico, porque os promotores, as promotoras são respeitados e procurados pelo cidadão. Eles são bons ouvintes, conselheiros, investem no diálogo e na conciliação? Orion, eu acredito que isso também está se aperfeiçoando. Nós temos como princípio básico, muito claro, dentro das nossas normas institucionais, que o atendimento ao público ele é fundamental e deve ser, assim, sempre colocado em primeiro plano. Muitas vezes,
Não é possível que o promotor de justiça atenda todo mundo que vai à promotoria, porque a quantidade de trabalho é muita, a carga de audiências é muito pesada, e também não é possível, até mesmo por conta dos horários, né, de atendimento que são estabelecidos. Mas o atendimento ao público, ele é uma mola mestra, ele é um pilar de sustentação do Ministério Público, porque se estamos querendo fiscalizar, se estamos querendo trazer o bem para toda a população, nós temos que saber o que a população está pensando, o que ela está, quais são os anseios dessa população. E para isso também existem outros mecanismos, como a própria ouvidoria do Ministério Público, que é bastante utilizada aqui na comarca de Pompéu para apresentação de diversas situações, diversas denúncias. Existem os e-mails institucionais que são disponibilizados para todos, para que a gente possa, na medida do possível, ouvir. Se estamos ouvindo, vamos entender quais são os problemas dessa comunidade e trabalhar para melhorá-los. Doutor Frederico, nós estamos na reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria de perguntar para o senhor uma outra questão sobre essas transformações que acontecem aí. Hoje, os membros do Ministério Público receiam a chegada da inteligência artificial? Essa é uma pergunta interessante também, até mesmo porque isso conversa muito com aquilo que eu estava dizendo sobre a linguagem. Eu vou te ser muito sincero, Orion, eu não acredito que nenhum mecanismo de inteligência artificial consiga substituir o poder de decisão que o ser humano tem, as experiências de cada um. Eu acredito que o Frederico, que é promotor de justiça aqui em Pompéu, existe um cidadão, existe um ser humano que já viveu muita coisa na vida, inclusive isso acho que me ajuda muito ter tomado posse como promotor, já um pouco mais velho, já um pouco mais sem cabelo, porque isso me ajuda a ter ali uma vivência de vida que procura entender, me colocar no lugar daquelas outras pessoas. E eu, sinceramente, acredito que a inteligência artificial não conseguirá, em momento algum, suprir tudo isso. Por outro lado, eu acredito sim que alguns mecanismos de inteligência artificial eles podem ajudar a otimizar o trabalho, a poder filtrar alguns processos e organizar as demandas, os próprios prazos processuais. Tudo pode ser aperfeiçoado. Caso entendamos que a tecnologia está aí para nos prejudicar, acho que nós vamos estar indo na contramão do que está acontecendo no mundo. Mas, obviamente, com muita parcimônia, com muito entendimento do que aquela ferramenta nos proporciona, eu acho que nós conseguimos adaptar essa inteligência artificial a tudo isso que eu acredito que o ser humano por trás dessa inteligência artificial nunca vai ser substituído. Eu acredito que o papel que um oficial de justiça faz atendendo um cidadão que está ali numa crise, que está passando por um grande problema, e que esse oficial de justiça o escuta com muita calma, procura explicar a situação jurídica, procura abrandar ali aquela crise. Eu acho que nenhum mecanismo de inteligência artificial consegue fazer esse papel, Orion. Usar como uma ferramenta positivamente, né? Doutor Frederico, para encerrar a nossa entrevista, a gente sempre pede para os nossos entrevistados e entrevistadas uma indicação de leitura ou de filme, até mesmo de série. O que o senhor pode indicar para nós, para a nossa audiência? Eu vou fugir um pouquinho aqui do script, Orion. Eu vou indicar obras e filmes e seriados um pouco fora da área jurídica. Eu acho que dentro da área jurídica, obras de autores, as pessoas, aqueles que estudam ali, já conseguem ter um grande entendimento. Mas um livro que me marcou muito é o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela. É um livro que relata com um grande detalhamento como é a situação carcerária desse país em que vivemos. É uma situação que foi, inclusive, considerada pelo STF um estado de coisas inconstitucional. Vivemos uma grande crise carcerária. E escutar do médico, do Drauzio Varela, como ele passou por isso tudo, inclusive esse mesmo livro se tornou um filme posteriormente, eu acho que é algo que enriquece bastante, que nos ajuda a entender que essas pessoas um dia vão voltar para a sociedade. Elas simplesmente não podem ser marginalizadas e esquecidas dentro dos porões lá desses presídios, do sistema prisional. Esse lado humano me ajudou bastante. Eu trabalho muito com execução penal, faço fiscalização de
de presídios, de instituições que trabalham com reeducandos, e isso me ajudou bastante. Um escritor que eu gosto bastante também, e aí parte muito do que eu considero uma narrativa que prende as pessoas, é o Dan Brown, que é o escritor de Código da Vinci. Eu acredito que a narrativa de como ele escreve, prendendo o leitor, intercalando capítulos e deixando você com uma expectativa para poder ler aquele outro capítulo, que não é o capítulo que você está lendo, eu acho que é sensacional, e talvez seja por isso que ele fez tanto sucesso aí com os seus livros e com os livros que viraram filme também, porque escrever é exatamente isso. Se nós escrevermos pensando que aquela pessoa vai perder o interesse daquilo que está sendo lido, eu acho que nós vamos estar fracassando. Então, sempre procurar prender a expectativa de quem está fazendo a leitura daquele material, e isso eu acredito que Dan Brown é um gênio aí, e talvez por isso tenha feito tanto sucesso. São as minhas recomendações aí para quem está nos assistindo, Orion. Boas indicações, com certeza. Espero que sem tanto suspense, que não abale os nossos corações durante a leitura, né? Bom, eu conversei aqui com o promotor Frederico Tavares de Lana Machado, que é da comarca de Pompéu, na região central de Minas Gerais, que nos deu uma aula aí de jornalismo, media training e também sobre a atuação importante do Ministério Público enquanto garantidor dos direitos individuais e coletivos. Doutor Frederico, muito obrigado pela entrevista. Um prazer falar com o senhor. Orion, o prazer foi todo meu. Agradeço bastante o convite de poder contar um pouquinho sobre essas duas carreiras que eu desempenhei, sobre o Ministério Público atualmente, e conte comigo aí para próximos programas. Já tem um contato, é só me chamar. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da MP no YouTube, também no Spotify, e ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.